que dizemos que a contação de história é tão importante? Bom, em primeiro lugar, a arte de contar histórias, ela é milenar. Ela atravessou milênios. Só isso já mostra a importância dela. A arte de contar histórias, ela mexe diretamente com o imaginário, tanto das crianças quanto dos adultos. Das crianças, porque elas tomam conhecimento de mundos que elas não conheciam, personagens que elas ficam conhecendo, situações, valores, mensagens que são mandadas, que são transmitidas através das histórias. E para os adultos, se é uma história infantil, há aquele resgate do seu tempo de infância, né? Memórias que a história, a contação da história propicia que ele acesse. Aquelas memórias que ficam lá esquecidas e naquele momento há um afloramento. Ela propicia um afastamento da realidade, que é sempre tão severa, tão cheia de regras. E de repente, através de uma história, a pessoa viaja lá para a sua infância, faz conexões com situações que ele vivenciou, enfim, dá uma leveza, né, para a pessoa. E também é uma forma de você passar alguma mensagem, né? Ou transmitir conhecimento para os adultos através das histórias. Quem me deu esse start para falar de certos assuntos através de histórias para os adultos foi o meu neto mais velho, porque eu sempre contei histórias para ele dormir. E a família foi aumentando, chegou o irmão, chegou o primo, e aí eles se reúnem aqui em casa, principalmente nas férias, e dormem muito de final de semana. E sempre eu conto histórias, só que eu conto histórias decoradas, porque eu não deixo a luz acesa, é uma maneira deles relaxarem para dormir. E aí, esse meu neto mais velho fala assim: vó, depois que você contar a história dos 3 porquinhos, que é a preferida dos menores, você conta uma história de futebol para mim? Aí eu fiquei pensando, né? Ele gosta muito de futebol. Ele tá na escola de futebol, mas ele não gosta só de jogar. Ele tem uma curiosidade imensa. Ele sabe a data das Copas, quando o Brasil ganhou, com quem ele jogou, qual foi o placar. Ele sabe tudo, porque ele assiste muitos vídeos que contam a história do futebol. Aí eu fiquei pensando, como que eu vou contar uma história para ele de futebol que transmita algum recado, né? Porque a história, ela sempre tem que ter um objetivo, não pode ser jogada. Ela tem que ter um começo, meio e fim, e tem que ter um objetivo, uma mensagem. Então eu comecei a estudar a vida dos jogadores, do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Pelé. O Pelé, então, eu tenho particularidades que não tem registrado, porque eu era de Santos. E a minha avó era muito amiga dos pais do Pelé. Mas desde antes do Pelé, o Pelé já era jogador, mas antes dele ser o fenômeno, foi logo no início. Então, depois, mais para frente, eu ia algumas vezes na casa deles com a minha avó, porque eles moravam próximos, né? Então, eu presenciei e fiquei sabendo de muitas histórias muito interessantes que eu acrescento quando estou contando para ele. Então, eu pensei, ele se interessa, aí ele fala, conta de novo a história do CR7, conta de novo a história do Pelé, porque eu sempre gostei também de estudar a vida dos poetas, dos escritores, para saber o que motivou
eles a seguirem aquela linha, a escrever um determinado poema. Que história existe por trás daquele poema que inspirou a ser composto, né? Que o livro inspirou aquele autor a escrever aquele livro. Então eu sempre me interessei por isso. E aí eu pensei, vou começar a gravar histórias também biográficas, contando o que fez, o que motivou aquele escritor a escrever aquele livro, quais eram as particularidades, como era o temperamento. Eu comecei a fazer uma baita pesquisa, porque você não encontra isso tudo em um único lugar. Você pega um site da cidade ou do país daquele escritor, que foca no temperamento do escritor. Aí você pega um outro site que foca nas adversidades que ele teve que superar. Enfim, e aí eu faço esse apanhado e estou contando também para os adultos. Então, um dia eu ponho uma história infantil e no dia seguinte eu ponho a história para o adulto. Por quê? Porque isso é mágico. Através da história, porque transmite um significado maior, tem emoção ali no meio, porque conta a vivência real daquele escritor, daquela personalidade que está sendo retratada ali. Quando você fala da vida dele, você joga uma carga emocional, porque foi a emoção que motivou todas aquelas ações e reações e resultados. Então, eu falei, eu vou por esse caminho também, porque a contação da história, é mágica. É um filme, né, contado. Quando a pessoa opta por ler aquele determinado livro e ela já ouviu a história do autor, o que motivou ele a escrever o livro, ela já abre o livro motivada. Ela já fala, o que será que eu vou encontrar? Como é que ele transformou tudo isso em palavras, né? Então, eu acho isso interessantíssimo. Então, a contação de história, ela é um recurso que cabe em todos os momentos da nossa vida. Por isso, se você não tem o hábito de contar histórias para o seu filho, para sua filha, se você, vovó, está deixando de contar histórias da sua vida, porque vovó tem muita vivência, né? Então, a gente sempre tem uma história para contar. Então, inclua isso quando você estiver com os seus netos, que vai ser muito bom eles te conhecerem melhor e eles poderem ter as suas vivências como referência e guardarem essas recordações lá naquele cantinho especial do coração. Até a próxima!